Oi pessoal, tudo bem? Saudades de vocês, do meu inglês, de praticar meu English. Tá complicado, não tenho praticado meu English. Então, good morning, people wow, né? Não tem com quem praticar. Meu povo, estou aqui para iniciar nossa aula sobre as leis de Newton. Semana passada eu enviei para vocês um vídeo, o link de um vídeo para vocês assistirem e para já ter uma noção das leis de Newton. Então nós vamos falar agora a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. É onde fala que todo corpo tende a permanecer da maneira que ele está. Se o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Lembra dos exemplos que eu dava lá em sala? Que quando nós estamos dentro de um carro, um ônibus, seja o que for, numa bicicleta, quando ele para bruscamente, ele freia, nós fazemos assim com o nosso corpo, porque o nosso corpo está na mesma velocidade que o automóvel, o ônibus, o jegue, a bicicleta, seja lá o que for. Quando ele para bruscamente, nosso corpo não consegue parar seguindo o que ele tem que parar, na mesma intensidade, a mesma rapidez, digamos assim. Por quê? Porque nós entendemos, se nós estamos em movimento, o nosso corpo tende a permanecer em movimento. A mesma maneira, se der uma arrancada muito forte, nós também tendemos a jogar o corpo para trás, porque ele entende que se nós estamos em repouso, nós tendemos a permanecer em repouso. Esse é o princípio da inércia, a primeira lei de Newton. Vou ler, tá? Quando estamos dentro de um carro em movimento, nosso corpo tem a mesma velocidade e sentido que o automóvel. Quando você está a bordo de um carro que é bruscamente freado, o que acontece com o seu corpo? Isso aqui, não é? No momento da brusca parada, o carro recebe uma força mecânica para parar o movimento. O nosso corpo não recebe a mesma informação e tende a continuar o movimento até que receba uma força que o pare. Aqui se entende a importância de usar o cinto de segurança, além de ser um exemplo da inércia agindo. O princípio da inércia se refere à característica de um corpo de se manter em movimento, caso as resultantes das forças externas sejam nulas e não consigam mudá-la. Assim, se o corpo está em repouso, ele continuará em repouso, até que seja forçado a entrar em movimento. O que faz um corpo entrar em movimento mesmo? Uma força agindo sobre ele, certo? Quando ele está parado, agiu uma força sobre o corpo, ele entra em movimento. Se é no carro, é o acelerador. Se é empurrar um móvel, é a nossa força. A bicicleta é a força de pedalar, a moto é a força de acelerar e por aí vai. Tudo bem? Se o corpo está em movimento uniforme, ele continuará em movimento uniforme até que uma força seja aplicada sobre ele e mude o seu movimento. Inércia. A tendência de um objeto permanecer em repouso ou preservar seu estado de movimento. Então, nós estamos vendo aqui nessa figurinha bonitinha aqui, ó, um movimento e um movimento. Tem uma TV aqui em cima dessa caminhonete yellow, uma caminhonete yellow, amarela. Meu inglês, né? Eu tenho medo de alguém não entender, não ter o meu domínio, não ter o meu conhecimento. Freou, o que houve com a TV? Voou, foi lá para frente. A imagem representa o princípio da inércia. Acho que eu vou fazer vídeo assim para vocês. Pode ser?
A imagem representa o princípio da inércia, agindo sobre o objeto. No primeiro quadrante, o objeto se movimenta com a mesma velocidade do carro. Quando o carro para, o objeto não recebe a mesma força de parada e continua o movimento com a mesma velocidade e direção. É isso que acontece em acidentes. Quando tem um acidente de carro, um acidente de moto, de bicicleta, de qualquer coisa, quando freia bruscamente, o que o corpo faz? Vai para frente e cai. O princípio da inércia foi estudado por Galileu em 1638. Ele afirmava que quando não existe atrito entre o corpo e a superfície, e se as forças aplicadas sobre o corpo tiverem resultante nula, o movimento do corpo não muda. Lembra que nós vimos atrito, né? Quem esqueceu, volta um pouquinho a apostila. Galileu denominou essa característica como corpo de inércia, que em latim significa falta de ação. Newton, no século XVII, refinou esse conceito, atribuindo a ele a relação com a ação das forças e com a massa, explicando que quanto maior for a massa de um corpo, maior será o efeito da inércia. Quanto maior a massa, só lembrando para vocês, é o que erroneamente chamamos de peso, certo? Então, quanto maior a massa de um corpo, maior o efeito da inércia. Entenderam? Um corpo de massa muito maior, quando freia bruscamente, o estrago é maior. Um corpo de massa menor, se freia bruscamente, ele cai, o estrago é menor. Imagina a TV em cima da caminhonete e uma carteira, um porta-cartão, certo? Quem vai ter o maior estrago? A TV, é claro. Por quê? Porque a massa dela é muito maior que o porta-cartão. Saiba mais! Galileu viveu em uma época em que a ciência começava a se fundamentar nos experimentos, nos instrumentos e nas explicações matemáticas. Ele contribuiu para a quebra da visão do modelo geocêntrico e auxiliou na fundamentação das leis que regem os movimentos naturais, principalmente a inércia, e dos instrumentos ópticos com grande alcance. Vamos lá. Lá no passado, modelo geocêntrico. Modelo geocêntrico é aquele que falava que a Terra era o centro do universo. Tava certo? Não, mas ele prevaleceu por anos, milhares de anos. Aí vocês vão falar para mim, prof, não é o centro do universo, é o centro do sistema solar. Ok, porém, a Terra era dada como centro do universo. Quando começaram os estudos e viram que a Terra não era o centro de nada, nem chegaram ao sistema solar e que não era nem o universo, o centro do sistema solar. Aí chegaram na teoria heliocêntrica, onde o Sol é o centro do sistema solar. E Galileu estava lá. Se vocês voltarem a pesquisar, vocês vão ver que Galileu sofreu muito nessa época, porque a igreja ia contra todas a igreja católica, todas as pesquisas dele. Em seu livro chamado Duas Novas Ciências, Galileu descreveu os movimentos naturais com a intenção de desmitificar as concepções aristotélicas. De Aristóteles, claro. Eu acho. Não, é brincadeira, é sim. Como viveu em uma época de transição de modelos de pensamento científico e filosófico, Galileu enfrentou problemas ao defender suas teorias. Sofreu muito, coitado. Suas obras entraram para o Index. Lembram do Index? Não, né? Índice de livros e outras obras culturais proibidas pela Igreja Católica na Idade Média. E Galileu foi exilado até sua morte em 1642. Galileu ficou em exílio na casa dele até a morte dele, devido
a tudo que ele ia contra o que a igreja determinava que era certo, que era o correto, que era aquilo que ele queria que fosse a igreja, tá? Nós temos aqui Galileu, um exercício resolvido e apenas um exercicinho. Descreva o funcionamento do cinto de segurança e dos airbags. Airbag, adorei falar um pouquinho de inglês, minha língua inglística. Eles funcionam, vamos lá, escrevendo, vamos? Não pegaram o lápis ainda, gente? Pelo amor de Deus. Voltando. Eles funcionam, tá? Diminuindo a alteração inesperada da força no corpo. Tudo bem? Então, beijos. E eu volto daqui a pouquinho com a segunda lei de Newton. Tudo bem?